A surpreendente e emocionante saga de Next Dimension, a única continuação canônica da série clássica dos anos 80 de Saint Seiya, chega ao fim após 18 anos. Depressa, Cavaleiros de Athena, a batalha final tem início. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya Next Dimension, último capítulo. Ventos do Amanhã. Saori, a deusa Athena, e os Cavaleiros de Bronze recebem um julgamento extremamente severo de Artemis por um crime que levou o céu e a terra à beira da destruição. Nesse momento, Apolo, o deus do sol e um dos 12 deuses do Olimpo, ouve tudo e desce do céu. Os 3 cavalos a serviço de Apolo se convertem nos anjos, os guerreiros celestiais do deus do sol, retornaram à sua forma original, deixando de serem cavalos. É a tríade dos anjos de Apolo. O deus do sol chega ao templo de Artemis, descendo de sua carruagem. Em sua testa, um brilho ardente. Ele se aproxima de sua irmã Artemis e fecha seus olhos. A deusa da lua, com muito temor, pergunta o que houve a seu irmão. Apolo diz que o julgamento dela foi muito doce, uma branda punição a Athena e seus cavaleiros. Ele não acredita que um castigo mais leve resolva a situação. Artemis fica sem palavras na frente de Athena, mas Apolo fala diretamente com sua irmã mais nova. Saori irá ouvir o veredito de seu irmão. Diante dos fatos, ele decide que Athena deverá, por 3.000 anos, ser rebaixada a uma serviçal do céu. Além disso, o santuário arderá em chamas, será queimado completamente e seus cavaleiros serão exterminados. Todos morrerão. Os anjos de Apolo permanecem ao lado de seu senhor. Com esse julgamento implacável, bem diferente do de Artemis, Ikki, Shun, Yoga e Shiryu ficam perplexos e continuam de joelhos diante da reunião dos deuses. Saori rapidamente pede que seu irmão espere um momento. Athena não aceita um castigo tão severo dessa magnitude, exceto para ela. Apolo se enfurece ainda mais e chama Saori de tola. Ela se impressiona com a cólera de seu irmão mais velho. Apolo vê que Athena não compreende a dimensão do pecado que cometeu. Se o Imperador Celestial souber disso, essa punição não será suficiente. Não apenas o santuário, mas sim toda a terra será extinta. Todos ficam preocupados com as palavras de Apolo. Um silêncio ensurdecedor domina todo lugar. Diante dos acontecimentos, Apolo imagina que isso pode até ser algo bom. Há muito tempo, os deuses mimam demais os humanos. Por isso, os homens se tornaram arrogantes e acabaram sujando a terra. Tanto as pessoas como a terra, seria melhor voltar ao nada de uma vez. Nesse instante, o portão da sala do trono do Templo da Lua é violentamente aberto. Saori se espanta ouvindo uma voz familiar que ordena que saiam de seu caminho. É Seiya! O Cavaleiro de Pégaso chegou ao Olimpo, passando por Calisto e as satélites, invadindo a sala onde estão seus amigos. Todos ficam impressionados ao vê-lo. Calisto não aceita que esse garoto tenha chego naquele lugar dessa forma. Ordena às satélites que o segurem, mas Pégaso se liberta delas e avança. Seiya corre na direção de Saori perguntando se ela está bem. Ele pede desculpas a seus amigos por tudo que tiveram de fazer por ele. Lamenta que tenha feito eles passarem por tantos problemas, mas todos respondem que está tudo bem. Estão felizes por vê-lo completamente recuperado da maldição de Hades. Nesse instante, Seiya sente um poderoso cosmo e sente a presença de um ser grandioso em suas costas. Ele olha para trás e percebe que deve se tratar de Apolo. Imediatamente, Seiya coloca as mãos no chão e se ajoelha diante do deus do Olimpo. Ele não se importa o que aconteça com sua vida, por isso pede a ele que poupe a vida da senhorita Saori e dos demais. Seus amigos não podem acreditar que Seiya pretende se sacrificar para salvá-los. Saori se preocupa com Seiya. Apolo vê que Pégaso deseja trocar a vida de Athena e dos outros cavaleiros por apenas a vida de uma pessoa como ele. Se perguntam quão importante Seiya acha que é a sua vida, mas um dos anjos de Apolo golpeia o cavaleiro chamando de inseto arrogante. Seiya cai no solo. Em seguida é atingido por um bidente. Apolo explica que embora seja tola, sua irmã mais nova Athena é uma deusa. A vida dos humanos é comparável à dos vermes. Mesmo que existam centenas de milhões, jamais poderá se equiparar com a vida de um deus. Apolo está enojado com essa forma tão insolente de falar. Portanto, converterá em pó naquele lugar agora mesmo. Ordena que o humano desapareça. Mas Athena intervém, impede que seu irmão Apolo prossiga. Oferece sua vida a ele. Será ela que morrerá. Pede que de alguma forma perdoe tudo em troca de sua própria vida. Seiya, preso no chão,
chama por Saori. Os cavaleiros não podem acreditar no que Athena disse. Apolo revela a Athena que ela não morrerá. Mesmo que seu corpo pereça, ela possui a vida eterna. Por isso é uma deusa. Saori propõe que nesse caso, deixará de ser uma divindade. Apolo se surpreende. Artemis lamenta pelo que sua irmã pretende fazer. Athena pede que perdoe os crimes dos cavaleiros e poupe a vida de todos eles. Implora seu irmão. Apolo fica em silêncio olhando para ela e toda a sua determinação, disposta a sacrificar sua posição de deusa pelos humanos. Apolo pergunta a sua irmã mais nova se ela entende bem o que isso significa. Deixar de ser uma deusa. Terá somente umas 4 décadas de vida. É como ter a vida de uma larva. Mas Athena diz que está preparada. Apolo vê que ela deixou sua tolice chegar a esse ponto. Sem hesitar, Artemis se aproxima dele e implora que Apolo perdoe Athena. Ela é apenas uma garota com ideias equivocadas. Mas antes que Artemis pudesse continuar a interceder por Athena, Apolo pergunta uma vez mais a Athena se ela realmente deseja deixar de ser uma deusa e ser rebaixada a uma humana. Saori, com seu olhar calmo e inabalável, responde sim. Nesse momento, todos os cavaleiros de bronze naquele lugar e Saori são envolvidos pelo poder do deus do sol. Distorções ocorrem sobre eles. Os cavaleiros humanos e Athena desapareceram do templo da lua. Os anjos de Apolo e os súditos de Artemis estão impressionados. Não há vestígios de nenhum deles. Artemis chama Apolo, mas ele diz para ela não se preocupar. Ele fez com que eles voltem ao mundo humano. A irmã mais nova deles se converteu em um ser humano conforme desejou. Agora saberão o quão forte é a sua determinação. Artemis compreende. No entanto, suas memórias desaparecerão. Não se lembrará que foi Athena e quem eram seus cavaleiros. Muito menos saberão do que aconteceu entre eles. Apolo está de olhos fechados e abaixa a cabeça. Apesar de tudo, está triste pelo destino de sua pequena irmã Athena. Artemis começa a chorar por Athena. Na Torre da Lua está a bruxa Hécate. A bruxa da Lua pergunta ao grande deus Cronos se com isso as coisas ficarão bem realmente. O poderoso deus amorfo que habita o Olimpo está em silêncio. Hécate sabe que Athena foi rebaixada a ser uma humana. Os cavaleiros também perderam suas memórias. Foram separados, provavelmente sem saber quem são. Porém, se o grande Cronos não tivesse os enviado ao passado, isso nunca teria acontecido. Ele fez muitas travessuras. Agora Hécate percebe que no final das contas, só ela ganhou algo. Cortou o cabelo de Athena e voltou a ser jovem. Hécate se converte em um corvo e voa pelos céus. Epílogo. Grécia. Saori encontra Shun. Ele pede desculpas pela demora. Preparou o buquê de flores e o entrega à senhorita de chapéu. Ela o agradece. Saori pergunta a Shun o que são aquelas palavras gravadas na parede. Mas o garoto também não sabe. Assim como ela, vai pouco àquele lugar. Em todo caso, imagina que alguém escreveu repentinamente. Shun pergunta se ela está de viagem. Saori diz que sim. Por alguma razão, aquele lugar a faz ter nostalgia. Ele deseja que ela tenha uma boa viagem. Sorrindo, diz adeus a Saori. A garota caminha pelas ruínas e cruza com o rapaz, que passa sobre a parede com a gravação. Nesse breve instante, Saori cruzou com Seiya. Estão nas ruínas do santuário de Athena. Ao passar pelo jovem pela inscrição, Saori derrama lágrimas e seu chapéu é levado pelo vento, voando pela parede e subindo aos céus. Aquele é o testamento de Aioros de Sagitário aos jovens cavaleiros de Athena. Esse é o majestoso fim de Saint Seiya Next Dimension, ponto final. Meus amigos, após mais de 18 anos em publicação, com 118 capítulos lançados por temporada, de cerca de 8 partes, quase um volume compilado por ano, chega ao fim a única continuação dos Cavaleiros do Zodíaco feita pelo criador original Masami Kurumada, com rastros da saga do Olimpo em mangá. A história termina com a mesma essência do Prólogo do Céu, que na época foi baseado nessa mesma ideia do mestre Kurumada. Com o fracasso do projeto da trilogia da Saga do Céu nos cinemas, finalmente tivemos agora o grande privilégio de conhecer a história original de Masami Kurumada, que a Toei Animation adaptou em filme. Next Dimension foi sem dúvidas uma saga emocionante, épica, totalmente imprevisível e inovadora, com toda a essência clássica que amamos em Saint Seiya há 3 décadas no Brasil. E o melhor de tudo, foi feita pelo autor original, que permanece firme
firme e forte, com 70 anos e sem previsão de deixar de desenhar o Seiya. Todas as séries derivadas de Cavaleiros, como The Lost Canvas, um remake 3D, as HQs e as light novels já lançadas, tiveram os conceitos base criados pela genial mente do mestre Kurumada e contam sempre com a sua supervisão e aprovação. Chegamos, enfim, ao momento em que se equipara com a história do filme, e certamente teremos também a sua continuação, como já previa a trilogia, iniciando com o Prólogo do Céu, depois seria a Saga do Céu, e por fim a Saga do Imperador Celestial, que incluiria a Saga de Cronos do Espaço-Tempo. Clica no card para saber mais. O último volume de Next Dimension está planejado para ser lançado em novembro. Será que nesse momento teremos finalmente o grande anúncio surpreendente? O final foi emocionante e principalmente todo o arco de Odisseu de Serpentário foi espetacular. Vamos seguir em frente com esperança que a continuação seja lançada muito em breve. E você, o que achou de toda a saga de Next Dimension? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a Saga dos Deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os Anjos Solares de Apollo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Olimpo, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.